Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia, o livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos que não serão na ordem, mas eu vou informando os irmãos quais. Vamos começar com o primeiro versículo. Juízes, capítulo 6, versículo 1, se nós falamos de pé. Todos encontraram? Amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo 13. Eu vou ler ali porque a Bíblia está pequenininha e eu estou sem olhos. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 15. E lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Grande Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder adorar o Senhor através dos louvores dessa noite. Nós estamos com o coração sedento, Jesus, com a alma cansada, precisando de ouvir a sua palavra. Deus, e de mim mesmo eu não tenho nada para ofertar para a sua igreja, Senhor, mas eu sei que no seu coração há uma palavra para que eu possa ministrar nesta noite. Sacia a sede que nós temos na tua palavra nesta noite, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a história do povo de Israel, ela é bem conhecida desde a época de Moisés. Então o Senhor designou Moisés para tirar o povo dele, agrupar o povo dele, tirar do Egito e libertar o povo dele. E muitos milagres, muitas maravilhas aconteceram nesse caminho até a libertação, até Canaã, muitos prodígios, muitos milagres, muitas murmurações. Mas essa é a história do povo de Israel. E a palavra de Deus, ela não nos oculta nada, ela não nos esconde nada. Ela conta milagres que aconteceram no caminho do deserto, mas ela também conta todos os erros. Ela conta as murmurações do povo. Ela conta que o povo desejou comer pepino no Egito, que o povo desejou estar lá com o faraó porque está no deserto no meio da presença de Deus. E essa era a realidade do povo de Israel. E mais uma vez, o povo de Israel, anos depois, eles se encontram de novo cativos. Por que o povo de Deus ficava cativo? Porque desobedeciam, porque adoravam outros deuses. E a Bíblia diz aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, que na época de Gideão, o povo de Deus era escravo dos midianitas. Era bom se encostasse essa porta, né? O povo de Deus era escravo dos midianitas. E a Bíblia diz que o povo de Israel tinha tanto medo dos midianitas que até a comida deles os midianitas roubavam. As vacas eram saqueadas, os alimentos eram levados. E foi um tempo de opressão tão grande que o povo de Deus começou a se esconder. Eles produziam o pouquinho que tinha, eles produziam escondido. Tem alguém que se identifica? Tem alguém que se identifica, que olha para o seu casamento, olha para a sua vida e fala: Senhor, estou escondida debaixo das suas asas, porque se eu contar tudo que tem acontecido, eu vou ser ridicularizada. Se souberem como é que eu estou sendo escravo de um casamento, se souberem como eu estou sendo escravo de uma relação, escravo do meu trabalho, Senhor, mas eu estou aqui escondido. E assim era a situação do povo de Deus. Só que o povo de Deus adorava até Baal. Era o povo de Deus. Era o povo de Israel que Deus tirou da terra do Egito, tirou da terra da servidão, da casa de Faraó. O mesmo povo que
que viu Deus enviar 10 pragas no Egito e de Deus poupar somente o refúgio dos israelitas. O mesmo povo que viu milagres era o povo que agora, nesse momento, adorava Baal. O povo de Deus, eles se escondiam para sobreviver. O principal problema do povo, o povo que devia adorar a Deus, o povo que devia se prostrar diante do Senhor, eles não só deixaram de adorar a Deus, como também se dividiram. As tribos já não tinham mais união entre si. Cada um fazia o que lhe vinha à cabeça. Então eles negaram a fé e se dividiram. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não subsiste. Um reino dividido, ele não permanece. Quando a igreja ela se divide, ela fica à mercê do inimigo. E por alguma razão, acho que por tanta opressão, o povo de Deus lembrou-se que tinha um Deus lá atrás que libertava, que escutava a oração. Aí, a Bíblia diz, no versículo 4, eu vou ler o 4 um pouquinho a mais. Acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais, seus templos, vinham como enxames de gafanhoto, era impossível contar os homens e seus caminhos. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Os israelitas lembraram que tinha um outro Deus, que não era Baal, que esse Deus realmente mandava provisão. Esse Deus escutava. Que o Deus que Jeremias fala lá, em 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aí a Bíblia diz que o povo de Israel começou a clamar por socorro, escondido ainda. E a Bíblia diz que o Senhor levanta um profeta e diz que vai livrar Israel. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: tirei de vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Sabe o que é Deus ter que lembrar o que ele fez? Israel, eu sou Deus. É aquele mesmo Deus, Israel. Eu sou Deus. Que o Senhor levantou um profeta para trazer a memória do povo de Deus que ele ainda era Deus. E Deus responde o clamor do povo. Aí Deus vai atrás de um homem chamado Gideão. Gideão, eu vou livrar Israel com suas mãos. Irmãos, quem era Gideão? Naquele momento em que Deus atende o clamor do povo de Israel, Deus mostrava naquele momento que Ele é Deus, que Ele usa os improváveis, Ele usa os incapacitados, Ele usa os menores. O que Gideão estava fazendo naquela época? Malhando trigo num lagar. Um lagar é um lugar de pisar uvas, não é de fazer trigo. Mas Gideão estava ali preservando a sua colheita. Ele encontrou um jeito de se esconder dos midianitas, mas ele não parou de produzir. Você está escondido, você está sofrendo, mas você continua produzindo, porque assim é o povo de Deus. Quanto mais sofre, mais produz. O povo de Deus, quanto mais sofre, mais ele produz. Olha para o povo de Israel lá do Egito, quanto mais Faraó oprimia, dobra o serviço desse povo. Faraó falou: dobra o serviço deles, que eu quero ver. Quanto mais dobra o serviço, mais eles produzem. A prova disso é você que está aqui hoje, no culto hoje. O dia não foi fácil, o dia foi difícil, foi pesado, mas você veio. Porque quanto mais nos oprime, mais nós temos produção. Diz o glória a Deus aí, se você é crente. É crente, quanto mais você é provado, mais você glorifica a Deus. Louva o nome do Senhor. E a Bíblia diz: Gideão ocupado, porque Deus não tem compromisso com gente desocupada. Deus não tem compromisso com gente à toa. Quanto mais você está ocupado, mais serviço Deus te dá. Quanto mais você tem ocupação, mais Deus tem compromisso com você. Tinha tanta gente em Israel que talvez naquele momento Gideão podia dizer assim: não lá, mas Deus viu graça em Gideão, porque Deus viu ali no meio de um povo corrupto, no meio de um povo apóstata. Deus viu ali um homem simples, um fazendeiro, um produtor, que estava preservando a sua
sua colheita dos inimigos. Que no meio de tanta perversidade, no meio de tanto pecado, Gideão falou: sabe uma coisa? Eu vou guardar meu trigo. Ali não é lugar de ganhar trigo, não, é lugar de pisar uva. Mas é o que eu estou fazendo para preservar meu talento. O que eu sei fazer é malhar trigo. O que eu sei fazer é malhar trigo no lugar que tem lugar de pisar uvas. Então eu vou malhar meu trigo no lugar de pisar uvas. Mas ninguém toma aquilo que Deus me deu. Aquilo que o Senhor me confiou. Você pode glorificar a Deus por isso? Pela vida de Gideão, pelo Deus de Gideão. Eu gostaria de te dizer uma coisa. Deus não escolhe um homem por causa de um povo, não. Deus não levanta um homem por causa de um povo. Se você acha que você é especial demais, Deus está te levantando por causa daquele povo, não. Se você está achando que você não, ó, é só por causa desse homem aqui, não é por causa daquele povo. O amor de Deus não é exclusivo para aquele profeta, é por causa do povo. Deus não escolheu. Naquele momento, havia um povo que precisava. E Deus chamou Gideão por causa do... Deus escolheu aquele povo para que Gideão os libertasse. Nossa, me perdoe. Aqui na frente o trem é estreito, viu? Aqui é só quem está aqui na frente que sabe. Deus escolheu Gideão por causa do povo, porque tinha um povo clamando ao Senhor naquele momento. A igreja que clama ao Senhor, Deus manda a resposta, Deus envia a provisão. Aleluia. Gideão, ele tinha, olha a descrição do homem que Deus chamou para libertar Israel. Ele tinha a mente muito fracassada. Ele era oprimido, inseguro, e ele tinha um conflito familiar com o pai dele, porque o pai dele era idólatra. O pai de Gideão já havia apostatado da fé e adorava outros deuses. Então Gideão, naquele momento, quando o anjo se apresenta para ele, ele lembra de tudo isso na cabeça dele. O pai de Gideão era um homem idólatra. Tanto que, lá na frente nós vamos ver que quando Gideão se posiciona e ele se coloca na brecha para ser usado por Deus, que ele quer voltar dos inimigos, o povo vai lá na porta da casa do pai de Gideão. Cadê seu filho? Nós queremos matar ele. Aí o pai de Gideão fala assim: não, Baal não é Deus? Deixa Baal lutar por ele sozinho, mãe. Ele não tomou nem a causa de Gideão e nem a causa do povo, porque Baal era Deus dele também. E naquele momento, a gente vê que Deus vai atrás de um homem que tinha complexo de inferioridade. Deus apresenta Gideão. A primeira coisa que Deus faz com Gideão, Deus muda a mentalidade de Gideão da primeira. Deus fala com ele assim: Deus é contigo, varão valoroso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus é contigo, varão valoroso. Porque Deus sabia que lá no coração de Gideão já tinha aquela palavra que ele ia dizer logo na frente: ó Senhor, eu? Certeza, Deus? É eu que o Senhor está chamando? Primeiro Gideão confronta o Senhor. E ele fala assim: cadê as maravilhas que o Senhor fez lá no Egito? Gideão acreditava, ele sabia que Deus tinha feito maravilhas. Cadê os milagres que nossos pais contaram para nós durante o que o Senhor fez no Egito? Aí vem o anjo do Senhor e fala assim: Deus é contigo, varão valoroso. Ele conhece o seu coração. Deus nos conhece, Ele sabe quando nós estamos o inquirindo. Porque na verdade nossa alma necessita de milagre. Aí o anjo do Senhor fala para Gideão assim: olha, é através de você que Deus vai livrar esse povo. Deus está te levantando, Gideão. Ele fala: ah, meu Senhor, minha família é a mais pobre do Manassés e é o menor da minha casa. Tipo assim, eu tentei desqualificar Deus como Deus agora. Já falei com Deus que ele já me fez a metade do que ele fez lá. Então como é que nós estamos aqui oprimidos? Mas só que o anjo do Senhor não entendeu. Então eu vou explicar para ele que o problema não está mais nesse Deus em mim. Eu sou pequeno. Minha família é a mais pobre do Manassés, eu sou o menor da minha casa. Porque geralmente o serviço de Deus começava com o primogênito, mas Gideão estava falando assim: eu sou o menor. Pode procurar outra pessoa, Deus. Tem muitas circunstâncias que nós nos colocamos como menores, mas irmãos, eu continuo falando com gente que tem compromisso com Deus. Embora Gideão se posicionou daquela forma, embora Gideão tentou provar para Deus que Deus tinha esquecido do povo dele, embora Gideão tentou dizer que ele não valia nada, que ele era incompetente
Os crentes, está todo mundo agora fazendo coach para ter mentalidade de rico, né? Próspero. Dizem que tudo que a gente precisa está dentro da mente. Os coaches dizem isso. Tudo que você precisa estar dentro da sua mente é mentira. Tudo que você precisa está no altar, viu? A nossa mente, se ela não for de Cristo, nós não temos nada dentro dela. Tudo que você precisa está aqui, ó. É no solado do joelho, no chão, todo dia. Não vai nessa onda do século 21, que a nossa mentalidade é que vai fazer você prosperar, não. Crente para prosperar, ele tem que ser dizimista, ele tem que ser ofertante, ele tem que ser honesto, ele tem que ser correto, ele tem que andar pautado dentro da palavra do Senhor, ele tem que amar, ele tem que obedecer. Não tem nada de mentalidade próspera se somente não for de Cristo. Aleluia. Você pode até ter dinheiro, mas não serve para nada. Tem um lugar reservado para você à esquerda de Deus. Sai dessa de mentalidade de gente rica. Rica é quem tem o nome escrito dentro da vida. Você pode dizer amém? Rico mesmo é quem sabe que se você fechar os olhos agora tem uma ação celestial esperando por você. Rico mesmo é quem engole sapo todos os dias. É quem tem a oportunidade de ferir, mas acolhe. É quem tem a oportunidade de dizer não, mas você disse sim. Rico mesmo é quem tem a oportunidade de dar ódio e você semeia amor. Isso é riqueza. Aí que você confunde um monte de gente, mas essa é a mentalidade do sábio. Essa é a mentalidade daquele que prospera no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes 6,14. Essa referência que eu disse quando Deus muda a mentalidade de Deus. Aí Juízes 6,25 diz que o anjo do Senhor pede um sacrifício no ouvido de 7 anos. Mas lá no começo do texto diz também que o povo estava cativo quanto tempo? 7 anos. E o novilho, o sacrifício era de quantos anos? 7 anos. Quer dizer que no dia que ele levantou a prova, ele também providenciou o sacrifício, viu? O dia que Deus te colocou nessa prova, ele também já tinha mandado provisão. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Que o mesmo Senhor que te colocou nessa dificuldade, ele tem provisão, nasceu na mesma data. É só ele que consegue fazer isso. Preparar a prova e mandar a bênção com a mesma idade. Gideão faz o sacrifício. Deus manda Gideão desfazer o altar, como eu disse. Gideão vai lá, quebra o altar, com muita intrepidez. Ele sabia do conflito político, social, econômico que ele enfrentaria quando ele fizesse aquilo. Ele ia quebrar o altar dos deuses, do povo, que era de Deus. E sabe quem quis matar Gideão? O povo de Israel. Foi o povo de Deus que quis matar Gideão. Era o povo que devia estar na batalha com Gideão, que queria crucificá-lo. Nós vemos isso nos nossos dias, irmãos, dia após dia. Quem era para estar aqui lutando com você? Quem era para estar aqui na batalha com você? Está contra você. Está opinando nas redes sociais. Está fazendo montinhas escondidas. Mas não se preocupe, o Deus de Gideão ainda está de pé. Ele ainda vive. Louvado é o nome do Senhor. Gideão faz prova com Deus. É o Senhor mesmo que está comigo, né? Tá bom. Quero provas. Eu quero que choque na terra e não molhe o novilho de lã. Deus responde, faz como Gideão pediu. Aí Gideão fala assim, não, isso aí está pouco. Deus já tinha dado o sinal para Gideão, mas está pouco ainda, Senhor. Agora eu quero que molhe o novilho e molhe a terra. Deus responde, confirma para Gideão, Gideão, eu estou com você. Pode ficar tranquilo, Gideão. E ele se sente preparado por Deus naquele momento. O que ele faz? Prepara o exército. 32 mil homens. Quando Gideão olhou, que trem recheado de gente. Aí ele fala, igual o povo da política, já ganhou. 32 mil homens. Prepara todo o exército. Olha que lindo, 32 mil homens. Vem Deus com o palpite dele. Deus olha para o exército e diz para Gideão, tem gente mais. Eu imagino que naquela hora Gideão falou assim, foi, não achou comigo não, gente, não foi. Gente, que mais 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Nem arma vocês não tinham mais, porque os midianitas já haviam saqueado tudo. Aí Deus fala para Gideão, tem muita gente, Gideão. Vou te ensinar um negócio, Gideão. Quer que os covardes voltar?
Quem for covarde, volta, recua. Não é possível. Eu acredito que naquele momento, na mente de Gideão fala assim: esse povo veio tudo batalha. Sabia que era uma guerra. Vai voltar ninguém, não? Claro que não vai. Eu imagino que ele tranquilamente passa no meio do exército gritando: os covardes voltam, certos de que o exército estava completo atrás. Quando ele olha, 22 mil, deu baixa de 22 mil homens. 22 mil homens. Ele estava recheado com 32. Ficou 10. Como é que ele luta agora? Deus olha para o exército mais uma vez e diz para Gideão: tem muita gente aí ainda. Coloca no lugar de Gideão aí. Eu acho que eu ia pensar assim: não, senhor, é melhor eu já entregar logo os midianitas e ir lá e falar: não, não tem batalha, não tem guerra, vocês já ganharam. Aí Deus fala para Gideão assim: Gideão, manda esse povo beber água. Manda eles beber água, Gideão. Aí Gideão manda o povo descer para o rio para beber água. Aí quando eles vão beber água, ali Gideão vai descobrir quem sabe beber água para ir à batalha. Quem sabe beber no rio de Deus. Quem é que sabe, quem é que tem raiz brotada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz é próspero. Aí naquele momento, Gideão manda o povo beber água. Aí acabou. Aí o exército estava até mais ou menos com 10 mil homens. 9.700 homens não bebiam água de forma correta. Eu imagino, irmãos, que naquela hora, quando eles baixam, pegam a água, levam na boca, naquele momento ninguém sabia beber, mas aí tem que falar, vai um pro outro. Sabe por que você está perdendo batalha? Você só está olhando para quem não sabe beber água. Você só olha, só segue quem não sabe beber água. Anda com quem tem intimidade com Deus. Anda com gente que lê Bíblia. Anda com gente que ora. Você está andando com fracassado, você fracassa na batalha também. Porque se o seu companheiro não sabe beber água, logo você olha para ele e bebe água errada. E a Bíblia diz que 300 homens ficaram. Aí Deus falou: tá meu agrado. 300. 32 ficou 300. É 31.700 abaixo, né? 31.700 homens voltam. Sob o comando de Deus. E nesse momento, irmãos, nós podemos dizer que é menos recursos humanos e mais recurso de Deus nessa batalha. Aleluia. Diz para o seu irmão aí, ó: menos dos homens e mais de Deus. Menos dos homens e mais de Deus. Fala com autoridade: você vai viver mais de Deus. Você vai viver mais de Deus como Gideão. Nós vamos viver mais de Deus como Gideão. A igreja batista vai experimentar mais de Deus como Gideão. Levanta sua mão, toma posse dessa palavra nesta noite. Porque o recurso divino, ele só chega quando não tem interferência humana. Não se vence batalha com 300 homens. Não se vence batalha com 300 homens. E naquele momento, Gideão temeu. E ele falou assim. E Deus percebeu que Gideão tinha medo. Deus falou: Gideão, vai lá no acampamento dos midianitas. Esconde. Você vai escutar. E Gideão sai. Gideão escuta 2 midianitas conversando e ele conta um sonho um pro outro. Aí ele fala assim: olha, eu vou ler para vocês aqui na Bíblia o versículo. Capítulo 7, versículo 13. Coloquei para mim. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei. Eis que um pouco de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu. E caíram e as transformou de cima para baixo e ficaram abatidos. Próximo. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo o seu arraial. Gideão, ele não
o grupo de louvor já cantou, e a igreja será levada, será arrebatada num piscar de olhos. Quem é que vai impedir esses crentes vencedores de morar no céu? Ministério de louvor, é fácil para a batalha só com 300? É fácil encarar a batalha de 32 mil só com 300? Pais de família que estão aqui, é fácil encarar a batalha de 32 mil só com 300? Quando talvez no meio da diversidade, sua esposa olha e diz para uma mulher de Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. A batalha que era para ser 5 lá na sua casa, tem 3 filhos afastados do caminho do Senhor. Só tem 2 orando. Aí tem um que era para orar, mas também está fraco. Aí você acha que você vai perder por isso? Deus não precisa de número, a capacidade dele é dele. Ele é a capacidade, ele é a força, ele é a autoridade, ele é domínio, ele é poder. Nada para por causa de número. Com Deus não. Quem precisa de número é lá fora. É a humanidade. Nós como humanos precisamos de número. O nosso Deus não. Tem um louvor que diz assim: o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é já. Canta. Nesse momento, nessa hora, pela sua fé, aleluia, glória a Deus. A prova de que nosso Deus nunca falhou, ele está errado aqui, não é errada. Para glorificar o nome do Senhor e dizer que Deus é Deus, aleluia. Aleluia. Você já deu glória a Deus hoje, porque Rafa já deu vários ali. Rafa já glorificou o nome do Senhor, porque ele conhece Deus de Gideão. Ele conhece Deus que venceu a batalha de 32 mil com 300 homens. E a Bíblia diz que depois que Gideão escutou aquela palavra, saiu da boca do inimigo. Tem tanto crente que precisa ver demônio se manifestar para acreditar que Deus tem poder. Tem muitos cristãos que precisam ver Satanás e falar assim: ó, eu não mexo com fulano não, eu vou destruir fulano. Mas que nem na Bíblia que o diabo vai fazer. Você precisa escutar, você precisa ver manifestação demoníaca. Assim como Gideão, mas apesar disso, Deus ainda quis usar este recurso, usar a boca do inimigo para dizer para Gideão que ele era mais que vencedor. Aleluia. Depois que Gideão escutou o sonho, ele volta cheio de Deus. E ele organiza o exército. E a Bíblia diz que Gideão venceu esta batalha de 32 mil homens com 300 homens, só com vaso e com tocha. É o que você precisa. Você precisa ser vaso e precisa ser quente, precisa ser cheio. Crente se enche é na oração, é na leitura da palavra, é no louvor, é na dedicação. E eu quero convidar você nesta noite para que você seja um dos 300 nessa noite. Não é fácil ser 300, não é fácil andar com 300. Quando você recua, meu irmão, tem 31 mil homens que recuam com você, você nem é notado. Crente covarde não é notado. Crente que volta atrás não é notado. Crente que não sabe beber água não é notado. Mas 300 é crente cheio de vitória. É crente que Deus escolhe em qualquer lugar que ele entra, ele é vencedor. Qualquer lugar que ele entra, ele é vencedor. Talvez eu não tenha compartilhado com os irmãos minha mais recente cirurgia. Eu me internei para tirar um nódulo de 1 centímetro, estava lá. Na hora da cirurgia era 4,5 centímetros. Não era mais um nódulo, era um tumor. Minha biópsia demorou dias para sair. E na minha biópsia está escrita lá: cortaram em 8 cacetes, porque a mulher que fez a minha biópsia ela não acreditava que era possível não ser um câncer. Ela não acreditava, mas veio dizendo que não era. Não era porque Deus estava no controle. Mas se tivesse sido positivo, ele estava no controle do mesmo jeito. Ele continuava no controle porque ele tivesse sido. E a decisão de Deus tivesse sido para me levar. Na hora dessa eu estava lá agora com Jesus. Você está preparado para essa decisão de Deus? Você está preparado para a decisão de Deus de te colher, de te recolher e morar nas mansões celestiais? Mas isso é só para quem fica para a batalha de 300. 31.700 não sabem o que é experimentar o poder do milagre. 31 mil homens e 700 não sabem o que é viver sob a provisão de Deus. Não ande com quem não tem compromisso com a verdade. Afaste-se de quem não tem temor do Senhor.
Quem te orienta a ser uma pessoa ruim? Quem te instrui a fazer maldade? Quem te instrui a dar conta a palavra do Senhor? Não é companhia para a igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Nessa noite, Deus está capacitando pessoas. Tem gente aqui com o coração queimando para ser 300. Tem gente aqui com o coração queimando e já se posicionou espiritualmente e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero, irmãos, não quero ser covarde. Os covardes voltaram. Quem não sabe beber água volta e ainda morre de sede no caminho. Mas nós somos chamados, nós somos escolhidos para uma batalha que, por mais que às vezes pareça que a gente está perdendo, essa batalha final dela é só quando Jesus abrir as nuvens do céu e arrebatar essa igreja. Então nós não fomos chamados para qualquer batalha. Nós já entramos certos de que somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Ter medo de quê? Do que a igreja do Senhor pode ter medo? Enfermidade? Falta de dinheiro? Problema familiar? O que mais? Política? Polícia? Autoridade? O que pode te fazer medo, meu irmão? Deus tem domínio sobre tudo. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor já derrubou Faraó, já derrubou Nabucodonosor, já entrou em cova de leão, já entrou em fornalha de fogo, já livrou fogo, já abriu mar vermelho, já transformou água em vinho, já multiplicou pães e peixes. Nosso medo é de quê? Venceu batalha grande. Qual que é o nosso medo? Apresente o seu medo nas mãos do Senhor agora. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E você vai falar com Jesus: Jesus, eu tenho medo de ser confundido com um desses que voltaram. Mas coloque em mim a tua verdade, Jesus. Coloque em mim a tua verdade, imprima ela dentro de mim, para que da minha boca não saia palavra de engano, palavra mentirosa. Os 300 se posicionam como alguém que teme ao Senhor verdadeiramente. E eu sei que essa igreja tem pessoas que já foram convocadas para essa batalha e nós vamos ser coroados lá no céu. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Logo depois dessa oração, entrega a palavra no ministério de louvor. Senhor meu Deus, nós nos colocamos na sua presença nesta noite, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que nós não somos nada, que nós não temos nada, mas o Senhor é grande, o Senhor é eterno. E nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, nessa noite, que nós possamos diminuir na sua presença e que o Senhor venha crescer, que os seus recursos sejam usados na nossa vida, Senhor. Jesus querido, tira a nossa confiança do homem, nos ensina a confiar no Senhor, Jesus. Que o meu crédito não seja depositado em homens, em médicos, meu Senhor, em advogados, em instituições, mas que eu possa acreditar que tudo que eu preciso está nas tuas mãos. Que esta igreja possa acreditar que o socorro vem de cima, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, acolhe a sua igreja nesta noite. Acolhe a sua igreja para que nós não venhamos perder batalhas por causa da mentira, por causa do engano, por causa do amor ao dinheiro. Mas converte os nossos corações ao Senhor nesta noite. Que nada seja mais importante, Jesus, do que essa batalha que o Senhor nos colocou. Que possamos nos posicionar. Usa essa igreja com grande poder e autoridade. Eu quero apresentar nas tuas mãos, Jesus, o ministério de louvor que vai adorar o Senhor. Que essa igreja seja visitada através de cada louvor. Capacita cada um deles, meu Senhor. Use-os com autoridade, que eles não sejam tímidos nem covardes, mas que sejam, meu Senhor, audaciosos na batalha, na vida. Use-os com autoridade e abençoe a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus.